Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a organização do tempo para a realização das atividades em casa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos falar sobre a organização do tempo em casa. Um motivo de grande preocupação, tanto de pais, professores e das crianças, tem sido o como se organizar para a realização das tarefas em casa, seja a organização do tempo em que eu vou ter que baixar as atividades no meu celular para quem recebe via WhatsApp ou então via alguma outra plataforma de ensino, seja o tempo que os pais disponibilizam o telefone para a criança, para aqueles pais que utilizam o seu celular durante o dia e as crianças só têm acesso à noite, como também o cansaço que as crianças têm quando realizam as atividades à noite, ao invés de realizar elas durante o dia, que seria o horário de aula. Outra questão também que é muito importante é qual é o melhor horário para tirar dúvidas com os professores, em que momento do dia fazer isso, como eu posso fazer isso de uma forma que eles consigam me atender e também qual é a quantidade de tempo que eu vou dedicar para essa realização das minhas tarefas, né? Para mim não ficar um dia inteiro fazendo as tarefas que talvez seriam de uma semana ou de um mês ou realizando atividades que ficaram atrasadas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos agora com vocês. Bom, primeiro ponto, qual é o melhor horário para mim realizar essas tarefas? Bom, sobre o melhor horário, cada um sabe o horário em que é mais produtivo. Tem gente que é mais produtivo pela manhã, logo depois que acorda, tem gente que é mais produtivo à tarde, ou tem gente que é mais produtivo mais para o final de tarde, à noite. Cada um tem que saber o seu melhor horário neste sentido. Porém, cada um também precisa ter o seu material organizado para a hora em que for fazer essa atividade. Eu vou estar falando mais sobre isso no próximo vídeo que eu vou estar lançando aqui no canal, que eu vou falar mais sobre a organização do material. Mas já para antecipar um pouquinho para vocês, uma dica muito legal para vocês se organizarem é vocês construírem uma planilha. Eu vou colocar a imagem dela aqui para vocês verem como vocês podem fazer para botar a rotina, por exemplo, na geladeira de casa ou então no armário do quarto, para vocês terem ela visível e saberem que dia eu devo levar o material para a tia que cuida de mim, ou para a avó, ou qual dia eu preciso pegar cada material que eu tenho em casa. Então, essa rotina que vocês vão estabelecer vai ajudar muito vocês na realização das tarefas e nunca ficarem sobrecarregados, sempre se organizando com o material antes. Mas vocês têm que ter em mente que vocês tenham aquele horário definido sempre para a realização de tarefas. É muito bom que vocês estabeleçam uma rotina em que vocês delimitem qual é o horário que eu faço as minhas tarefas. Eu vou fazer as minhas tarefas todos os dias às 8 da manhã. Então, todos os dias após acordar e tomar café, às 8 da manhã, eu vou realizar as minhas tarefas. Eu preciso fazer todas de uma vez só? Não, vocês vão fazer as tarefas de vocês conforme o programa que vocês montarem, conforme o cronograma de tarefas que vocês tiverem, de atividades ou de matérias. Então, sobre isso eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo sobre organização do material para fazer as atividades em casa. Bom, outra questão também que alguns pais relatam para mim e que eu vejo que é realmente uma dificuldade um pouco maior, como fazer com as crianças que não têm celular e que o material é direto enviado para o celular dos pais. E aí, como os pais vão fazer essas tarefas e vão alcançar esse material para as crianças? Bom, uma solução que a gente tem para isso é que os pais, no final de semana, ajudem os filhos, então, a copiar a matéria ou a fazer a organização do caderno com as crianças no sábado e no domingo. E durante a semana, as crianças seguem uma rotina de atividades. Por exemplo, para as crianças que ficam em casa com os avós, tios e tias e que não têm os pais durante a manhã ou a tarde para fazer as tarefas, podem combinar da seguinte maneira. Na segunda-feira, levam o caderno, por exemplo, de matemática. Então, na segunda-feira, naquele horário definido, se realizam as atividades de matemática. Se é uma atividade que envolve livro didático,
levo o livro didático e levo o caderno. Se é uma atividade que envolve só o caderno e alguns outros materiais que eu preciso construir algo, então eu levo o material e o caderno com a orientação certinha. Então, esse material que vocês vão estar recebendo pelo celular dos professores, vocês vão ter que organizar no caderno das crianças. Então, tanto para crianças que já conseguem fazer isso sozinha, vão fazer isso no momento em que os pais estão juntos, como para aquelas que ainda precisam de orientação dos pais. Uma segunda opção seria então que os pais realizassem essas atividades junto com as crianças, tanto a cópia quanto as atividades, que seriam então os pais que têm a possibilidade de estar junto com os filhos durante os dias da semana. E aí segue-se a mesma lógica. Se determina um horário todos os dias e dentro daquela rotina de horários vocês vão fazendo as tarefas. Por exemplo, segunda matemática, terça língua portuguesa, quarta história e geografia, quinta ciências. E as atividades que são de educação física, de artes, ensino religioso, que geralmente são mais lúdicas, que envolvem construção de materiais, nada impede que vocês façam elas em família no final de semana. O terceiro ponto seria de qual é o melhor horário de tirar dúvidas com os professores. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o horário que os professores estariam na escola. Por exemplo, os professores que trabalham no turno da manhã provavelmente estariam na escola das 7h30 às 11h30, das 8 ao meio-dia. Esse seria o horário que vocês teriam aula com os professores na escola. Lembrem-se que há vários professores que trabalham tanto em escolas de manhã, à tarde e alguns à noite. Então, esses professores têm que dedicar esse tempo deles a essas 3 escolas. Como também tem professores que têm outros trabalhos além da escola, que estudam, que têm outros compromissos, além da própria família, que o professor também tem família, também tem casa e também tem todos os compromissos que os seus pais têm. Então, professor, eu posso só tirar as minhas dúvidas no horário de aula dos professores? Não, vocês podem enviar mensagem aos professores quando vocês têm a disponibilidade do celular, especialmente para aquelas crianças que não têm celular próprio, que utilizam o celular dos pais, que possivelmente utilizam só à noite ou no final de semana. Mas e se o professor não responder na hora? O professor não precisa responder naquele momento a dúvida de vocês. Ele pode responder no horário de aula. Então, o que vocês têm que fazer? Quando vocês enviarem uma dúvida para o professor, se for fora do horário de aula, vocês não podem ficar cobrando esse professor, ou então mandando um monte de pontinho de pergunta, ou então mandando áudio, ligando. Por quê? Imaginem um professor que trabalha em 3 escolas, tem que dedicar o seu tempo a todos os alunos, tem professores que têm mais de 200 alunos, então imaginem 200 pessoas mandando pontinhos de interrogação, perguntando, tentando tirar dúvida. Não há saúde que aguente, não é? Então, vocês vão sempre enviar a dúvida e aguardar o tempo que o professor estaria na escola. Nesse tempo que o professor estaria na escola, vai ser o tempo que ele normalmente vai responder. Ah, professora, mas o meu professor responde a qualquer hora. Tudo bem. Se você tem um professor que responde a qualquer hora, você aproveite isso com moderação. Não é porque ele responde a qualquer hora que eu vou estar lá às 2 da manhã mandando mensagem para ele, né? Bom, e o quarto ponto é, quanto tempo dedicar a essa tarefa por dia? Como eu disse anteriormente, não vale a pena vocês pegarem um dia para fazer todas as tarefas. Imaginem, pegar um dia para fazer todas as tarefas como se fosse na escola. Por exemplo, na escola, quem tem aula com 3 professores diferentes vai ter no máximo 3 matérias. Então, por que eu vou pegar um dia inteiro e dedicar a fazer todas as tarefas que os professores enviaram? O que vai acontecer? Eu vou cansar. Eu não vou conseguir entender o conteúdo, vai ser difícil e eu não vou ter a resposta de todos os professores naquele momento. Então, qual é a melhor forma? Definir um horário da semana para cada matéria que eu tenho para fazer. Então, como vimos, não há uma receita de bolo para a gente se organizar em casa, não tem um passo a passo qual é a melhor forma, e sim cada um
deve pensar qual é a melhor forma de se organizar, lembrando de não se sobrecarregar com todas as matérias e todos os conteúdos e atividades de uma vez só, se organizar em relação ao material para ter ele antes de realizar a tarefa, então sempre ter o material pronto para a realização da tarefa no dia que eu for fazer e também se preparar com dúvidas, sempre ter o mais antecipado possível, ler já e se o que eu não entendi, eu já mando a dúvida para o professor para a hora que eu for fazer, eu já ter isso tudo organizado. Então todos esses pontos têm que ser pensado na realidade de cada um, na realidade daquele que tem a possibilidade de ter o celular o dia inteiro, na realidade daquele que só vai ter o celular à noite ou no final de semana e aproveitar os momentos de atividades práticas e brincar com a família, brincar com o seu irmão, utilizar esse momento para um momento de lazer. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e comentar aí embaixo. Quais são as suas outras dúvidas? Como eu posso te ajudar? Vamos conversando aqui nos comentários para mim conseguir ajudar vocês, tanto famílias, quanto crianças, quanto professores, para a gente ir trocando ideias, para a gente conseguir levar e passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje de uma maneira descomplicada. E não se esqueça de compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas fiquem sabendo desse meu novo projeto e todos fiquem antenados no digital. Um beijão e até a próxima!